E aí entender claramente a tua audiência, né? Uma coisa é você explicar os detalhes do produto para o time de atendimento, por exemplo, de suporte. Outra coisa é você falar sobre o produto para o C-Level. São níveis de detalhe, né, e focos completamente diferentes. O que o C-Level está querendo ouvir do teu produto é uma coisa completamente diferente do que o time de suporte quer saber. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Produto em Pauta Mentorias. A ideia dessa série aqui de episódios é a gente trazer a mentoria, não ao vivo, né, porque está sendo gravado, mas trazer a mentoria aqui para virar episódio de podcast, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa acaba sendo a dúvida de várias pessoas. E hoje eu estou aqui com o Fred Senra. Prazer ter você aqui. E conta pra gente um pouco, enfim, da tua história, como é que você chegou em produto e, enfim, que dúvidas você gostaria de conversar aqui nesse episódio. Boa tarde, Joca. É um prazer falar contigo. Eh, Bom, eu tô com 40 anos. Atualmente eu atuo como Product Manager, no segmento de iGaming. Eu tenho um background de 20 anos de tecnologia, a minha formação é na área de tecnologia, e aí eu caí por acidente na área de produto, em um movimento de profissional, eu me candidatei para uma vaga de tech lead. E aí a pessoa, o sócio da empresa, ele falou: "Olha, Fred, eu acho que para essa vaga você não tem um perfil, não vejo você aplicado nesse contexto, mas eu tenho uma outra oportunidade aqui que talvez faça sentido para você". E aí ele me apresentou essa oportunidade de Product Owner, e aí, eu topei e entrei na área de produto, assim, meio que por acidente mesmo. Já vai fazer 4 anos já. E me apaixonei pela área, sempre, logo que eu entrei na área, eu busquei formação acadêmica, então eu fiz algumas pós-graduações, eh, e me matriculei logo nos cursos da PM3 para buscar uma formação mais específica ali para a área de produto, e comecei a frequentar eventos e a me engajar cada vez mais com a comunidade de produtos ali. No ano passado, eu fui selecionado para ser um dos coordenadores do Pcamp Pocket aqui de Belo Horizonte. E aí, durante o ano passado, a gente promoveu, eu e mais 2 colegas coordenadores aqui em Belo Horizonte, 7 eventos de produtos aqui em Belo Horizonte. A gente movimentou bem a comunidade aqui. É uma comunidade que ela existe, ela é grande, mas ela não se comunicava, ela não tinha ali esse ponto de contato, de networking ali. Então foi um movimento bem legal que a gente fez aqui no ano passado. Eh, e desde janeiro eu estou como mentor na comunidade da PM3 também. E a dúvida que eu trago para essa nossa mentoria, Joca, é uma dor que praticamente todos os mentorados que passaram por mim até agora levantam, e também é uma inquietação minha, que é assim: como que nós, profissionais de produto, podemos aparecer para os grandes players do mercado? Como que a gente, que estratégia que a gente pode adotar? Construção de marca, que tipo de exposição que a gente deve adotar para ser visto por esses grandes players de mercado? Porque acho que naturalmente todo mundo mira ali Nubank, iFood, Mercado Livre, que são essas empresas que têm uma cultura de produto, Itaú, que tem essa cultura de produto bem implementada e destacada no mercado de produto para a gente. E aí era essa dúvida, assim: como que a gente pode se fazer visto por essas empresas? É, eu acho que o ponto, né, acho que tem alguns pontos aí para a gente destrinchar, né? O ser visto vai desde ser notado, eventualmente ser chamado sem a gente estar esperando, até a gente estar aplicando lá dentro, né? Enfim, tem oportunidades, vagas que a gente aplica e ter alguma chance de ser considerado naquela aplicação, né? Acho que no primeiro aspecto, né, o ser notado
sem estar aplicando, aí acho que depende um pouco desse trabalho que você mesmo começou a fazer aí, né, em BH, de ajudar mais a comunidade, de participar mais da comunidade. Eu acho que esse é um passo super importante, né? Você acaba interagindo com várias pessoas ali da área, acaba ficando conhecido, né? E eventualmente as pessoas acabam ouvindo, né, o que você tem a dizer, o que você tem a compartilhar, e começam a achar que, poxa, aquilo que o Fred compartilha ali tem sentido, é interessante, se aplica aqui onde a gente está, né? Então, essa é uma maneira de ser notado, não tem muito jeito, tem que se expor mesmo, né? Tem que criar um pouco desse marketing pessoal. Você mesmo falou de marketing, né, de gestão de marca e tal. É bem por aí mesmo. Tem que ter essa questão de gestão de marca pessoal, né? Isso foi algo que eu, de uma certa, acabei fazendo de forma meio inconsciente, né? Com essa questão de escrever sobre o assunto, de eventualmente palestrar sobre o assunto, escrever artigos que eventualmente acabaram virando livros e tal. Isso acabou me colocando, né, numa posição que a minha marca acaba sendo razoavelmente reconhecida pela comunidade de produto, né? Então, e várias pessoas estão seguindo caminhos similares. A gente vê outras pessoas, enfim, trazendo esse mesmo playbook, que basicamente passa por compartilhar, né, aquilo que você conhece, participar da comunidade, enfim, ser ativo mesmo, ter presença. Não tem jeito, né? Tem que eu particularmente sou uma pessoa extremamente tímida, assim, não gosto muito dessa exibição. Até hoje sofro quando tenho que subir num palco para falar alguma coisa, me sinto incomodado, mas entendo que faz parte, né? Faz parte do ofício. E não isso é um ponto importante, não pelo objetivo específico de se exibir, né? Mas pelo objetivo de contribuir mesmo com a comunidade, né? Você mesmo falou da comunidade de produto aí de BH, enfim, comunidade de produto do Brasil, comunidade de produto global, mas contribuir para essa comunidade de alguma forma, né? Isso tudo que a gente está vivendo, muitas coisas são a primeira vez, né, que isso está acontecendo, está chegando IA está eventualmente mudando algumas coisas na forma como a gente constrói produto, né, e está todo mundo aprendendo junto. Então a gente tem mais aqui que compartilhar mesmo, como comunidade a gente tem que compartilhar mesmo. E isso, obviamente, né, dependendo daquilo que a gente compartilha, se são coisas que fazem sentido, acabam é um efeito colateral. Não diria que esse deveria ser o principal objetivo, né? Mas é um efeito colateral que você acaba sendo visto por essas empresas. Então, gastei esse tempo todo falando da primeira, né? Falar, enfim, da segunda e, enfim, aí você comenta em cima. Mas a segunda é quando você vai aplicar para uma vaga, né? É, nessas empresas, principalmente essas empresas são mais conhecidas de produto, normalmente quando eles abrem vagas aparece uma quantidade enorme ali de pessoas se candidatando. E numa situação como essa, poxa, como é que você faz para se destacar daquele monte de gente que está ali aplicando, né? Acho que o primeiro ponto, assim, é ser bastante criterioso ao selecionar a vaga, né? Assim, não aplicar em todas as vagas ali. Tem, sei lá, 10 vagas de Product Manager em diferentes. São empresas grandes, obviamente, estão diferentes squads ali, né? Não faz sentido você se aplicar para todas, né? Acho que tem que ter um pouco do critério ali da sua priorização e aplicar para aquelas que você entende que né? Você realmente gostaria de trabalhar ali, esse acho que obviamente um ponto extremamente importante, e a outra é que você tenha fit de fato com aquela posição, né? E aí, uma vez encontrado esse binômio aí, né, é uma posição que você gostou e você entende que tem fit, aí o próximo passo, esse é um passo muito importante, que às vezes as pessoas quando se candidatam acabam passando batido. Elas acham que só se candidatar é suficiente. Não, você tem que dar aquele passo a mais, né? Você tem que estudar a empresa, estudar aquele time, né? O tema ali, o domínio, né? O tema de negócio ali. E é sua obrigação, muito mais do que da pessoa que está contratando, fazer a conexão entre o que você sabe e aquela vaga, né? A pessoa
sei lá, ela recebe 100 currículos, 200 currículos, 1000 currículos, ela vai fazer uma leitura diagonal, né? É, você precisa de alguma forma se destacar. Então, é sua obrigação, muito mais do que a dela, de encontrar nos 1000 currículos, né? As que fazem mais sentido, é sua obrigação fazer essa conexão. Então, minha recomendação é mandar para, enfim, para a pessoa de RH ou de talent que está fazendo a vaga ali, mandar aquele e-mail falando, olha, gostei muito dessa vaga aqui, acho que ela combina muito comigo por causa disso, disso, disso. Eventualmente, se você conseguir conectar uma experiência anterior, onde você teve um desafio que possa ser aproveitado naquela posição, faz sentido também você fazer. Então, é a gente que tem essa responsabilidade de criar a conexão e dizer, poxa, por que eu me interessei, por que eu acho que eu posso ser interessante nessa posição? Me lembro até uma vez uma amiga minha que trabalhava, enfim, na Lopes ali, e aí ela estava pensando em aplicar nessas outras empresas de tipo Boticário, Natura e tal. E aí eu falei para ela, poxa, você que vai ter que fazer essa conexão do trabalho com corretores, né, corretores de imóveis, e o trabalho que Natura e Grupo Boticário tem com as consultoras ali, as consultoras de beleza. O conceito é mais ou menos o mesmo, mas quem tem que fazer esse link é você. Não é a pessoa de talent acquisition que vai olhar para, ela trabalhou com corretor, eu acho que isso se aplica também para consultor de vendas de beleza. Não, quem tem que fazer esse link é a pessoa que está se aplicando na vaga ali, né? Então tem esse processo de fazer esse link, né, entre a sua experiência e a vaga, e fazer aquele extra mile. Fala com Talent Acquisition, tenta ver se você encontra o Hiring Manager, manda uma outra mensagem para essa pessoa, vê se você conhece alguém naquela empresa. Enfim, com o LinkedIn a gente consegue, né, ver conexões ali, tentar usar essas conexões. Então, realmente ser proativo. Em vez de você aplicar para várias vagas, né, de várias empresas, enfim, que estão ali no teu radar, escolhe, faz finger picking mesmo, pega aquelas que são, né, selecionadas ali, mas aí aplica com profundidade, né? Melhor do que você espalhar tiro Faz um para todo estudo, né? lado. Você faz um negócio assim aprofundado, estuda a vaga, estuda a posição, faz aquela aplicação que a pessoa do outro lado, caramba, realmente a pessoa essa é uma maneira de você realmente se destacar ali no processo. Legal que você falou na primeira nuance. Desde que eu entrei para a área de produto, uma das principais skills que eu falo que esse profissional de produto tem que ter é a skill da comunicação. Até porque basicamente é o que a gente faz. A gente é esse hub de comunicação entre a área de negócio, o time de engenharia, na construção do produto. E aí, trabalhando essa questão da comunicação, eu também sou uma pessoa muito tímida, assim. Nos primeiros eventos aqui em Belo Horizonte, eu não conseguia pegar no microfone, minha voz sumia, eu realmente não conseguia. Os meus colegas coordenadores aqui que me incentivaram e às vezes eles puxaram ali um pouco, até me colocando na fogueira ali mesmo, mas para forçar essa comunicação. E aí depois eu consegui ir desbloqueando isso. Participei de alguns painéis nos eventos aqui, que também me ajudou muito a falar em público ali e a se comunicar. E quando eu falo isso, às vezes com o mentorado, o primeiro questionamento é: eu tenho que ser um influencer, eu tenho que estar. Quando você fala assim de criar marca pessoal, de se comunicar, eu tenho que ser influencer para aparecer, para me destacar. Eu falo que não, mas eu quase falo que sim, assim, concordando, porque realmente, diferente das outras profissões ali, e eu acompanho vários nichos ali no LinkedIn, eu não fico só restrito à área de produto. Eu vejo uma necessidade muito grande de nós, profissionais da área de produto, construir essa imagem, e a maneira mais assertiva de fazer a construção dessa imagem é realmente aparecendo. Então, seja gravando conteúdo, seja publicando algum artigo, algo que vá ter um alcance grande em torno de um resultado alcançado, ou palestrando ou participando de um painel em algum evento local também. E aí, essa questão da comunicação realmente eu tenho visto um movimento de carreira de algumas pessoas que vêm da área de desenvolvimento para a área de produto, e aí a gente sabe que a área de desenvolvimento geralmente são pessoas mais fechadas, mais tímidas,
E aí eu falo: "Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é quebrar esse gelo, é realmente, se comunicar melhor, é botar a cara, porque senão realmente a a sua missão dentro da área de produto, ela fica um pouco restrita ali, um pouco limitada". É, é. E até nesse ponto que você falou, Fred, bem legal, porque assim, eu como você também sou uma pessoa tímida e tal, e não tem outra solução do que se expor mesmo, né? Aquilo que a gente não faz bem, a gente tem que se expor aquilo e fazer. Assim, não tem outra solução. A gente só vai ganhar uma habilidade praticando aquela habilidade. Não tem outra solução, né? É, hoje, assim, eu me sinto melhor, né? Falando em público, me sinto menos desconfortável, mas ainda tenho desconforto. Mas assim, de tantas vezes que eu já fiz isso, eu sinto menos desconforto, eu sinto um pouco mais à vontade. E isso só se adquire praticando, né? Você não vai aprender a andar de bicicleta se você não andar de bicicleta. Você não vai aprender a nadar se você não entrar na piscina, se molhar e começar a tentar dar as suas braçadas lá. Tem que e com certeza, e isso é importante, né? Principalmente quem está entrando, entender que com certeza as primeiras vezes vai ser horrível, não vai ser bom, assim, não vai funcionar bem, mas faz parte do processo de aprendizado, né? Da mesma forma que os primeiros passos de um bebê são todos, né, claudicantes ali, a pessoa vai tomar, a criança vai tomar tombo ali, né? Não vai conseguir andar direito, mas, né, todo mundo aprende a andar eventualmente, então é a mesma coisa. Tem que praticar, tem que entrar na água, tem que se molhar, não E tem, não tem jeito mesmo. esses eventos locais, mais regionais, assim, eles ajudam muito, ou eventos internos de empresa, ajudam muito, porque ali ele acaba sendo um ambiente, um pouco mais seguro para você errar ali, a sua audiência é menor. Então, quando eu demonstrei essa fraqueza da timidez e da dificuldade de comunicação, a minha companheira, ela sempre falou assim: "Cara, esse é o lugar para você errar, você está aqui, às vezes, num evento, num pocket ali, com 50 pessoas, são pessoas que agora você já tem uma intimidade, porque elas repetem o evento, então elas já estão ali. Então é um ambiente que está tudo bem, as pessoas não vão chegar e vão tacar pedra em você, porque você errou, gaguejou ou cometeu algum deslize ali". E aí, esse incentivo também foi super importante, assim, para que a gente fosse caminhando para quebrar esse gelo. Eh, eu falo que depois que eu comecei a falar, aí eu fiquei sem vergonha, porque aí agora eu fico alçando voos maiores, e aí toda vez que eu vou na Pcamp eu falo: "Ano que vem eu vou estar aqui, ano que vem eu vou estar aqui". E aí a gente acaba, e aí o fato de eu desejar estar lá não quer dizer que eu vou chegar lá e vou dominar não, eu vou chegar lá muito nervoso, tremendo, mas é essa necessidade da gente se expor, eh, e não é que seja um caminho obrigatório, mas, dentro de um objetivo profissional que a gente queira alçar de sucesso, assim, eu acho que passa por isso. Ah, total. Na área de produto, assim, eu diria até que é um caminho obrigatório. Você até pode não fazer publicamente, em eventos, em comunidade, mas no mínimo dentro da empresa você vai ter que fazer, né? É, seja ali com o time, seja com os stakeholders, seja com o C-level, seja numa apresentação de showcase de produto para a empresa, você vai ter que apresentar o produto para o restante da empresa, né, em algum momento. Então, é meio que inevitável, assim. Acho que faz parte do job description de produto essa questão de falar com grandes públicos ali, conseguir se expressar bem, conseguir se fazer entender. E aí entender claramente a tua audiência, né? Uma coisa é você explicar os detalhes do produto para o time de atendimento, por exemplo, de suporte. Outra coisa é você falar sobre o produto para o C-level. São níveis de detalhe, né, e focos completamente diferentes. O que o C-level está querendo ouvir do teu produto é uma coisa completamente diferente do que o time de suporte quer saber, né, sobre o produto. Né? Apesar do produto ser o mesmo, cada um lida com um aspecto diferente. Enquanto o C-level está preocupado em como que aquele produto ajuda a atingir os objetivos da empresa,
o suporte está ali preocupado em garantir um bom atendimento para as clientes, né? E você vai ter que apresentar aquilo, né? E uma coisa muito importante também, a gente acaba falando em apresentar, 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 né? Como se fosse uma via de mão única, mas tem que ter essa capacidade do diálogo mesmo, ouvir também, né? Acho que tem muito, né? O papel da pessoa de produto tem muito dessa questão da empatia ali, né? De ouvir, se colocar no lugar do outro, entender o impacto do seu produto para o outro, né? Então, é, eu diria que é inevitável, mesmo se você falar que não, eu nunca vou palestrar num evento de produto, nunca vou palestrar, assim, você vai, nem que seja dentro da própria dentro da empresa, assim, empresa. dentro da empresa. Se é uma startup de 10 pessoas, você vai falar para esse grupo de 10 pessoas, assim, vai ter que ficar uma determinada hora que você vai ter que apresentar alguma coisa para esse grupo de 10 pessoas, né? Você vai ter que ter aquela interação, coordenar aquele grupo de alguma forma, então faz parte do job description. Assim, entrando na segunda nuance de submeter a candidatura, eu vejo um erro frequente, Joca, que quando a gente orienta, às vezes, a pessoa a fazer aquele contato com o recrutador, com alguém da empresa, eu vejo que algumas pessoas têm cometido o erro de já entrar em contato pedindo a indicação para essa vaga, pedindo para ser indicado para essa vaga. E hoje em dia, indicar para uma vaga é muito complicado, porque essa indicação ela carrega o seu nome, né? Então, deu errado, quem indicou foi o Fred. Então, eu sempre tenho falado com esses mentorados para que a gente crie primeiro um relacionamento. Então, assim, se você tem um objetivo de entrar no Itaú, crie relacionamento com pessoas do Itaú. Então, comenta, interaja nas publicações desse profissional do Itaú, pergunta para ele como que funciona, às vezes, um rito de priorização de filters ali dentro da squad dele, demonstra o interesse pelo processo, cria esse relacionamento, e aí, quando a vaga surgir, não pede a indicação, mas pergunta o que pode fazer para que a candidatura seja destacada, ou o que eu posso fazer para ser visto para essa vaga, ou você consegue me colocar em contato com a pessoa que está cuidando dessa vaga, porque essa questão de pedir a indicação, e aí, assim, tem gente que sai mandando mensagem para todo mundo, me indica para essa vaga, me indica para essa vaga, e aí ela não só deixa de abrir a porta para ela, como ela acaba fechando essa porta, porque a pessoa vira o chato que só quer saber de pedir vaga ou pedir indicação de vaga. Ótimo ponto. Se você for pensar nesse processo, né, de você aplicar para uma empresa, na verdade é um processo de venda, né? E o que você está vendendo é você como produto, no final das contas, né? Então você pode se encarar dessa forma. E aí você tem que pensar, poxa, qual que é a melhor maneira, né, de você se vender? Como é que você se coloca ali como top of mind? Achei muito boa a tua ideia de, poxa, comentar o post de pessoas né, daquela determinada empresa, seja Itaú, seja Nubank, seja iFood, enfim. Mas você tem alguma empresa target ali, começar a seguir aquelas pessoas, seguir post daquelas pessoas, comentar. Eventualmente, sem interesse específico, adorei essa ideia, mas sem interesse específico, perguntar, poxa, tenho maior curiosidade de saber como é que funciona aí, iFood, por exemplo, como é que funciona aí no iFood o processo de priorização de vocês. Poxa, admiro demais a empresa olhando aqui de fora e adoraria conhecer um pouco mais, se tiver disponibilidade, ou se você quiser me apontar para alguém com quem eu possa conversar sobre isso, né? Abrir, muitas vezes as pessoas estão abertas a bater esse papo, né? Então acho que é um caminho bem interessante. E com isso você vai mantendo você como produto ali, né, no top of mind dessas pessoas. E quando eventualmente você se candidatar a uma vaga dessas, né, as pessoas já estão sabendo. Você pode até assim se candidatar e falar, poxa, eu vi uma oportunidade aí, gostei tanto do que você me falou que eu me candidatei, né? E aí eventualmente a pessoa acaba torcendo por você ali, se tiver tido boas interações com você. Realmente é um bom caminho, bom conselho. E assim, quando você interage e responde um artigo e cria esse relacionamento, acaba que a pessoa também ela vê o seu esforço,
ela vê talvez o conhecimento do tema, se você comenta e ela passa a acompanhar também o que você posta, e aí você começa a fazer publicações que são relevantes para o dia a dia daquela squad ali, a indicação ela acaba vindo naturalmente, assim, e esse talvez é o que responde essa pergunta de como que a gente vai se faz para como que a gente faz para se posicionar para essas empresas, que é assim, como que a gente vai receber essa indicação, autônoma, assim, sem pedir. E eu acho que passa muito por isso, assim, olha, eu vi o Fred, ele posta muita coisa disso, ele tem um domínio muito legal de IA, faz sentido para essa squad, eu acho que você deve chamá-lo. E aí é a partir disso, dessa interação ali no LinkedIn ou nos eventos também. Eh, o primeiro painel que eu participei, o tema que a gente falava era sobre a construção da marca pessoal, a participação do profissional de produto em eventos, ah, e a questão da rede social ali, o quanto a pessoa se posiciona. E diferentemente da área de TI, que todos os eventos, assim, majoritariamente, eles são para venda de uma solução, a área de produto não. A área de produto, todos os eventos que eu fui até agora, era sobre conteúdo. Assim, raramente a gente tinha ali aquele foco ou um stand onde a pessoa estava vendendo solução, quero te vender solução, e ficava sempre com um gatilho para você comprar algo ali. A área de produto não, a gente está sempre ali consumindo conteúdo e fazendo esse network ali de corredor e tal. Então é muito legal. Eu tenho interação com gente do Brasil inteiro através dos eventos da PM3 ali. Então eu falo que sempre que eu tenho oportunidade, eu faço o investimento de me deslocar de Belo Horizonte até São Paulo para participar desses eventos, porque eu estou sempre ali me conectando com essas pessoas e aí eu tenho certeza de que quando chegar aquele momento que houver uma vaga, que tem o meu perfil e eu puder ser colocado lá, eu serei, e aí também tenho esse respeito por esse tempo onde as coisas vão acontecer. Não, muito legal, muito legal. Acho que é bem por aí mesmo. Pô, muito legal, Fred. Poxa, estamos chegando aqui já no finalzinho aqui do nosso episódio, mas não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar ou pontuar? Não, eu acho que era isso, a gente conseguiu debater legal assim o que eu tinha de inquietação em torno desse tema. Eu tenho conseguido ajudar bastante alunos ali da comunidade com as mentorias, e era sempre assim uma dor deles assim. Eu quero saber porque a grande maioria ali está em processo de transição. Eu falo que para aqueles que estão empregados atualmente e querem buscar uma outra oportunidade, esse processo ele acontece de uma maneira mais racional. A pessoa ela consegue se aplicar ali nessas oportunidades e consegue estudar aquela oportunidade, fazer todo esse processo que a gente falou aqui, eh, de realmente vender a marca dele. Mas esse ambiente ele muda muito quando a pessoa ela está desempregada, as contas estão chegando, e aí a candidatura dela é puramente emocional. Ela muitas vezes ela não sabe nem por que ela está se candidatando. Ela se candidata porque ela precisa de uma oportunidade, não é? E aí é outra coisa que às vezes pega também, porque às vezes ela não tem perfil nenhum, mas ela viu o link lá disponível e mandou por causa dessa emoção, dessa necessidade ali que pega no emocional e aí acaba não dando certo, assim. Eu sempre recomendo ir mais em profundidade mesmo. Se você é melhor poucas e com bastante profundidade do que, sei lá, 50 posições, em vez de 50 posições, pega 5, 8 posições, assim, que tem mais match e vai fundo nelas. Que talvez você tenha uma chance maior aí de conseguir uma entrevista aí pro próximo passo. Mas muito legal, Fred, cara. Obrigado aí demais Eu que por agradeço a ter oportunidade. participado. E é isso, gente. Espero que tenham gostado aí, que tenha feito sentido para vocês aí essa nossa conversa, que ajude
quem está com essa mesma dúvida. Se você gostou, enfim, do episódio, aí compartilha com seus amigos, faz aquela coisa do dar o like, aquela coisa toda, né? E se você quiser participar das mentorias, sempre quando eu posto aqui de episódio novo, eu posto também o link da agenda, é só marcar na minha agenda, colocar ali o assunto e aí no dia a gente faz esse papo aqui, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, obrigado, Fred, por participar. Obrigado, Joca. Até mais. Foi um prazer.